A gente tá aqui para mais um podcast nosso da Eliane Carreira e para falar de um tema que a gente gosta muito, entende que a gente pode contribuir muito, que é a mudança de carreira. E esse podcast é especial. Ele é ainda mais especial porque é com uma pessoa que a gente convida pelo repertório, convida também pela experiência, pela trajetória, mas é uma pessoa que a gente tem, ao longo de alguns anos, compartilhado as transformações das nossas carreiras, né? Então, vai ser muito agradável dividir esse tempo com vocês e com a Karen, né? Que prontamente está aqui para falar um pouquinho sobre o que esse contexto mudança de carreira diz aí na história dela, enquanto gestora de RH, enquanto head hoje na Conta Azul, né? Uhum. Mas mais do que nunca em relação a Karen, né? Que se formou lá em psicologia e vem construindo uma carreira tão gostosa, que também é mãe da Liz, mãe do Lucas, em fases bem diferentes, né, minha amiga? Sim. E que está se permitindo esse processo, né? Acho que a gente conversou isso em outro momento. A gente fez um podcast, acho que há 4 anos atrás, falando um pouco de maternidade, carreira, no momento que as nossas filhas estavam mais pequenininhas ainda, né? Sim. Então teve muito esse gostinho de falar de um processo de ausência de controle de agenda, né? Os desafios da maternidade. Então essa nova versão da Karen, né? E nessas reflexões que esse momento de vida tem trazido, né? Então, Karen, eu quero te agradecer. Primeiro, assim, pelo banquete, né? De antes do podcast que a gente já teve juntas. Pelo carinho, pelo respeito, e pela admiração que eu sinto por ti. Então eu quero te agradecer por abrir tua agenda, que também é bastante desafiadora, né? Eu sei que se eu te perguntar qual é o melhor horário, tu vai falar da meia-noite às 6, que é o mais tranquilinho. Não, estamos em outra fase, né? Ah, que coisa boa. Então eu quero saber dessa fase também. E eu quero dar esse espaço para te apresentar, Karen. Claro. Né? Porque eu sei que muita gente já te acompanha, muita gente já te segue no LinkedIn, né? Mas eu queria que tu se apresentasse como você quiser. Tá bom, querida. Primeiro, obrigada, né? Tudo isso que você trouxe é absolutamente recíproco. Essa construção, né, dessa caminhada, dessa jornada que a gente vem aí acompanhando uma da outra. Então, estou imensamente feliz e grata de estar aqui, né? Estar aqui é um prazer, né? É um momento, de começar, né, o nosso dia, começar esse momento aqui, podendo conversar, compartilhar, né? E levar talvez pequenos insights aí para as pessoas do que a gente já viveu, é muito bacana. Então, estou super feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Admiro muito o trabalho que você está fazendo, a tua liderança à frente da Eliane, o time da Eliane também, né? Então, acho que falar sobre mim, assim, né? Eu sempre digo que eu sempre falo diferente, né? Porque é sempre um repensar cada vez que eu vou me apresentar. Eu acho que você falou um pouquinho, mas eu acho que é uma Karen que já viveu muitas transformações, né? Todos nós vivemos, mas eu diria que eu tive momentos assim, várias viradas assim na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então hoje eu me sinto muito realizada com tudo que eu construí até aqui, né? Primeiro com a família, né? O sonho de ter uma família, de construir uma família, né? Então tô casada aí há mais de 15 anos, tenho os meus filhos que são os grandes orgulhos aí da minha vida, né? Minha grande razão também de todos os dias, né? O porquê que a gente está fazendo as coisas. A minha trajetória começou lá na psicologia e era uma grande certeza, né? Eu sempre conto quando as pessoas me perguntam, poxa, o que você acha que eu devo ter um plano, né, rigoroso de carreira? Eu falei, olha, eu vou falar da minha experiência. Eu tinha um plano rigoroso de carreira e de vida, né? Que era aquele plano certinho, digamos assim. Eu vou estudar, vou me formar, aí depois eu vou fazer outras formações, quem sabe eu vou estudar fora, e depois de tudo isso, eu vou formar família, né? Aí eu vou estar num outro momento de carreira, e não, o negócio foi todo diferente, né? E diferente não quer dizer ruim, pelo contrário. Foi muito bom,
Porque foi bom eu ter essa desestruturação ali no começo e ver que as coisas não são assim tão lineares, né? Existem possibilidades. Então, sim, o meu grande sonho era a carreira clínica. Cliniquei durante um bom período, não tenho essa frustração de dizer, eu queria ter sido psicóloga clínica e não fui. Não, eu fui e me apaixonei muito por isso, tive muito retorno nesse trabalho e entrei, por acaso, na área de recursos humanos, né? Eu sempre comento, sempre conto que quando eu estava na faculdade, o meu pai dizia, Karen, a gente reside em Joinville, uma cidade industrial, por que você não pensa em se especializar na área de recursos humanos? Que legal. Né? Tem tanta oportunidade de dizer, não, eu nunca vou trabalhar em RH. Eu não quero estar dentro de uma organização, eu quero estar no consultório, né? Que essa é um pouco da base da formação da psicologia, né? Ela te instiga para esse papel. Instiga para esse caminho, né? Eu fiz uma faculdade que era muito direcionada para essa área mesmo, né? E hoje, quando você fala em recursos humanos, você também não pensa mais em psicólogos, né? Ampliou muito, e isso é muito bacana, porque você trouxe outras visões, outras perspectivas, né? A gente tem tudo que é formação de profissionais dentro do campo da área de recursos humanos. Mas já se passaram aí 15 anos, um pouco mais do que 15 anos, que eu tô na área de recursos humanos e que eu pude construir carreira ali e me descobri. Me descobri porque não fiz, né, uma formação específica para isso. Né? Fui usando ali um pouco dos meus conhecimentos, dos meus talentos. Aí, claro, fui estudando, né, outras coisas. Foi ajustando o conhecimento, né? Então, acho que falar de mim, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de poder deixar uma contribuição diária para as pessoas de alguma maneira. Então, esse é um pouco o meu jeito de trabalhar, né? Quando as pessoas dizem, mas o que você faz no trabalho? Tem um monte de coisa que a gente faz, mas eu diria que se tem um mote, né? Algo que está sempre presente que contribuição eu posso deixar para alguém hoje? Isso vai ser satisfatório para mim. Se eu terminar o dia e sentir que eu não deixei nenhuma contribuição, que eu não pude trazer nenhum insight ou alguma provocação ou deixar alguma dica ou até um acolhimento, que muitas vezes é só disso que as pessoas precisam. De 2 ouvidos para ouvir, né, Karen? E uma coisa que tu falou, né, de ser rígida, né? Uma das coisas que a gente sempre brinca é como nós somos diferentes, sim, né? Sim. E como a gente aprende uma com a outra, né? Sim. E aí tu falou dessa questão, assim, dos processos lineares, né? E eu tenho a percepção, assim, que cada vez menos a vida não é mais feita em blocos, né? Não. Não é mais o bloco... Esses dias a Joana, a minha filha mais velha, falou assim, mamãe, quando que eu saio da escola? Ela tá no 1º ano do ensino fundamental, né? E aí eu fiquei pensando... E aí eu fiquei conversando com ela assim, filha, até hoje a mamãe estuda, né? E eu vi que no olharzinho dela, assim, gerou um pouco de frustração, né? Porque como assim, né? Mas vai ter um momento na vida da gente que a gente vai estudar porque é um desejo pessoal, né? É uma necessidade somada a um desejo e que nos gera essa atitude de estudar. Sim. Né? Então, mas vai mudando o porquê a gente estuda, né? Exato. E aí, assim, essas tuas transformações, essa tua reflexão, assim, de que não é linear, eu imagino que lá, né, com o repertório da Karen no início da formação, no início da vida, gerou talvez essa confusão, né? Nossa, muito. Mas como é que tu te enxerga hoje, se tu tivesse a tua maturidade hoje, lá no teu início? Porque eu acho que a primeira sensação é assim, mas não foi isso que eu planejei. Sim. Aí a gente também olha para outras carreiras lineares e fulano não aconteceu assim, a gente se compara, né? Sim, é natural, né? Mas olhando para aquela Karen, né, que ainda acredita no modelo linear, e aí eu vou trazer um pouquinho da angústia de muita gente, né? Um plano de carreira. Sim, sim. As pessoas nos procuram com o desejo da gente construir ali um roteiro, né? Sim. Um to-do, né? Que conselho que tu daria para essa Karen lá no início da carreira, formatando essas caixinhas? Parece que a gente começou o podcast pelo final, né? A gente começou pelo final, mas acho que faz muito sentido o que você está falando, porque eu acho que
tudo quando você fala assim que não tem mais as caixinhas, mas será que em algum momento teve? Sim, eu acredito que sim. Em alguns momentos isso talvez era factível, né? A forma com que se estruturava a carreira, com que se estruturava a família, né? Muita coisa mudou, né? Nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, né? Se a gente for extrapolar um pouco assim, olhar para a história, para as transformações, revoluções que aconteceram na vida do homem, da mulher, do trabalho, de tudo isso. Mas ao longo de todo esse período, o que a gente percebe foi a necessidade da intensa adaptação, né? Da flexibilidade. Poxa, estamos falando o básico, mas acho que é isso talvez que seria o principal conselho que eu daria para mim mesma se eu pudesse voltar lá atrás e ir um pouco para esse caminho de... Eu lembro muito bem o dia que eu fechei a porta do meu consultório, né? Nossa, que marco, né? Foi um marco, assim, foi uma frustração muito grande. Eu sofri muito com aquilo, como se assim... Meu Deus, tudo que eu planejei, o meu sonho, ele tá se encerrando aqui e agora eu tenho que ir para um outro caminho por uma necessidade, né? Sim, havia necessidade, mas houve a experimentação. E tanto que em um outro momento eu conciliei as duas coisas. Eu voltei a clinicar mais um pouco e continuei fazendo a minha trajetória dentro de uma organização. Então acho que assim, quebrar um pouco essa rigidez de pensamento e ir um pouco para... Que outras perspectivas, que outras possibilidades existem? Que caminhos são possíveis? E olhar muito para as competências que você tem, para os teus talentos, para as competências que você gostaria de desenvolver. Porque acho que às vezes a gente está muito focado na carreira, mas a gente está pouco focado nas competências que são relevantes para uma organização ou para aquilo que você gostaria de exercer na tua vida. Poxa, então, que competência é uma das competências essenciais que a gente busca nas pessoas? É o poder de adaptação, né? E a gente fala muito sobre isso, inclusive, lá na Conta Azul, porque muitas vezes você contrata uma pessoa para uma área específica, ou sei lá, vamos pegar lá um time de tecnologia, né? Você vai contratar uma desenvolvedora para uma determinada frente. Mas daqui a pouco o negócio é tão dinâmico, eu preciso que essa pessoa esteja aberta a atuar numa outra frente, porque a gente fez um ajuste ali e a gente precisa acelerar uma determinada entrega de uma outra frente. Se você não estiver aberto para isso, vai gerar sofrimento, né? Não é que você não vai servir, não é esse o ponto. O ponto é como é que você vai ficar internamente com isso. Então, acho que esse é um ponto bastante... que acho que a maior parte das pessoas negligenciam quando se fala sobre vamos deixar um pouco o rigor de lado, vamos trazer um pouco mais de adaptação, um pouco mais de flexibilidade, entender o que dá para ajustar aqui nessa caminhada que estava traçada de uma forma tão segura, né? Tão segura, e até olhando sempre num caminho, geralmente de ascendência, né? Eu acho que não é mais só você olhar para a ascendência. Você falou no começo aqui da conversa, né, sobre o convite de eu estar aqui contigo, de ter repertório. E o repertório a gente constrói quanto mais a gente amplia as relações, as possibilidades, as perspectivas. E é tão engraçado, né, Karen, porque tu falou de adaptabilidade. Uhum. Eu talvez uns 10 anos atrás a gente falava da resiliência, Sim. Né? Mas a adaptabilidade foi a competência, tem sido a competência macro, né? E as organizações tiveram que se adaptar. Sim. Mas me parece que continuam, né? Continuam assim, se ajustando. Se ajustando muito, né? Precisando de muito ajuste. A gente teve um momento de ruptura ali com a pandemia que ou vai ou vai. Uhum. Não tinha outro caminho, né? Eu não tinha mais aquele macro planejamento. Não, eu tenho que fazer e vou corrigindo ao longo, né? E eu vejo assim que algumas pessoas se adaptaram por uma questão de necessidade e entraram no piloto automático, mas se perguntarem para ela, e eu vejo isso nas pesquisas, né? Quanto do seu mundo do trabalho, quanto da sua carreira ela piorou nos últimos 2 anos, né? Tem acho que é a Carreira dos Sonhos, a pesquisa de uma empresa de São Paulo, que fala de mais de 80% das pessoas entendem que as suas carreiras pioraram. E aí eu tava... O que isso significa, né? O que isso significa, né? Me faz pensar que grande parte dessas pessoas, veja, não é defendendo a organização, muitas delas não tiveram opção ou quebravam, né? Muitas quebraram, Sim. Muitas deixaram de existir se não se adaptassem. Mas muito dessas pessoas
me faz pensar, e a gente como ouvido dentro das organizações, como conselheira de carreira, me parece que elas fizeram uma adaptação externa, mas elas não se perceberam internamente o quanto delas estava podendo tirar proveito dessa expansão. Sim. Né? É óbvio que muita coisa se tornou mais desafiador, trabalhar de casa, ter que entregar e produzir, mas faltou um pouco de um olhar assim, nem otimista, realista no intuito de o que eu, enquanto profissional, posso tirar disso para a minha vida. Como consequência, a empresa que eu estou vai se beneficiar dessa adaptabilidade. Mas enquanto eu, profissional, vou poder fazer um movimento que talvez se eu não tivesse essa pandemia, se eu não tivesse essas mudanças drásticas de mercado, eu demoraria 20, 15 anos, né? E algumas pessoas eu vejo assim que se descobriram com outros talentos. Sim. E outras continuam amargando, né, o novo modelo de trabalho, ainda discutindo coisas que estão longe do alcance delas de discussão ou de mudança de cenário. Perfeito o que você está trazendo, porque passa por me passam várias coisas quando você faz essa tradução, Lê, porque a gente está falando de... Primeiro, o ambiente onde essas pessoas estão inseridos, onde nós estamos inseridos, onde eu estou inserida dentro de uma organização, existe uma cultura organizacional que propicia mais ou menos a tua adaptação ou o teu protagonismo, você ampliar o teu escopo ou você mudar o teu escopo. Então, acho que a gente não pode tirar isso da frente, né? Eu sempre tomo esse cuidado porque quando eu falo do contexto no qual eu estou inserida, eu sei que não é o contexto de todas as pessoas. Então, a primeira coisa é você fazer essa leitura do cenário. Qual é o contexto? E o contexto possibilita, se o contexto possibilita, é mais fácil, né? Mais fácil no sentido de, ok, é menos estranho. É menos estranho. Se o contexto é um contexto mais enrijecido, que não possibilita tanto, é você entender que provocações você pode fazer ou por que caminhos você pode ir para você poder fazer essas adaptações e protagonizar aí uma mudança na sua carreira ou uma aceleração na sua carreira. E isso muitas vezes vai exigir que sim, você não tenha a contrapartida financeira, por exemplo. Poxa, eu quero... eu quero migrar de qualquer carreira e quero ser uma gerente de projetos, por exemplo. Por onde você começa? Pô, eu sei que tá rolando um projeto importante lá, ou até um projeto menor, eu não posso me voluntariar para estar lá, para aprender, né? Por espelhamento, participar, entender como é que funciona. Olhar o processo, né? Olhar o processo, como funciona, olhar como é que são as tomadas de decisão, né? Como é que as coisas acontecem. E, às vezes, as pessoas podem, né? Eu vejo que, às vezes, acontece isso. Ah, mas não existe essa abertura. O contexto no qual eu estou inserido não existe. Será que não existe? Ou será que não existe esse movimento individual, que é você sair do teu modus operandi ali, sair da tua inércia e fazer um movimento, muitas vezes, dói, né? Mexe. Sim, vai sumir mais uma atividade, né? E aí, aquela história do não, você já tem. O não a gente sempre já tem. Mas por que não tentar, né? Possibilidades. Poxa, será que eu não posso contribuir ali? Então, contextos mais flexíveis possibilitam mais, o que às vezes até mais assustador, porque às vezes você pensa assim, nossa, aqui pode tudo, né? Eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar ali, eu posso me desenvolver aqui e ali, aonde que eu gostaria, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir. E o contexto mais rígido, às vezes você pensa que tem menos possibilidade, mas às vezes é mais fácil de você ir de forma direta. E a gente tem isso na nossa região? A gente está falando de uma região exatamente. Com grande... Eu já te falei, assim, de estar na Conta Azul para a gente fazer uma reunião, ser o dia das pessoas irem com roupas diferentes, e dali eu sair para um cliente, né, com um modelo cultural muito diferente. Dress code super rígido e tudo isso, né? E a gente lidar com esses tipos de pessoas, e às vezes, olhando para o indivíduo, né? Eu acho que a organização, ela às vezes não está pronta também para esse indivíduo protagonista, né? Altamente protagonista. Mas a gente não vai para um outro extremo também. Vamos pensar aqui no modelo mais tradicional. As pessoas,
às vezes se podam, né? Ah, eu não tenho certeza. Elas nem se permitem. E às vezes, Karen, assim, ó, esse se permitir pode gerar uma outra abertura, que pode gerar uma oportunidade. Então, as pessoas, elas ficam muito assim, ó, na dúvida eu não vou. Ai, na dúvida, enfim. E aí, de novo, elas voltam porque é seguro, que é aquela tarefa. Mas elas não fazem uma reflexão de que aquela tarefa não tá gerando uma satisfação, não tá gerando... Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu quero trabalhar por projetos. Se dê projetos. Né? Começa do básico, né? Constrói alguma se coisa, se permite. E assim, ó, avance em coisas que estão ligadas ali ao teu lado. Não queira avançar muito, né? Porque talvez você não dê conta. E aí a exposição também é muito maior. Mas se permita a ensinar ali, a compartilhar ali. Gente, numa reunião semanal, né? Eu vejo como as pessoas perdem a oportunidade de às vezes falar assim, ó, Karen, eu não sou da tua área, mas me passou aqui uma ideia, pode ser bobagem. E às vezes compartilha uma super ideia. Sim. Mas por quê? Trazer uma contribuição com uma perspectiva, um olhar diferente. Que pode trazer um insight, porque quem está ali envolvido está tão embebido, né, daquela forma de olhar as coisas. Daquele processo. Né? E aí eu vejo as pessoas assim, que quando falam de mudança de carreira ou de transacionar, né? Ai, porque agora eu preciso mudar de carreira, eu preciso mudar de empresa. E não é raro, eu acredito que não é raro contigo, né? As pessoas virem se questionar se estão no lugar certo, né? E ter a falsa ideia de que mudar de ambiente vai resetar aquele comportamento, né? Sim. Karen, essa semana eu tive um diretor que me procurou e ele disse assim, eu não sei se eu tô no lugar certo, se eu fiz a escolha certa, não sei o quê. E eu ali com o perfil dele, comportamental, e eu falei assim, será que você não tá deixando de desenvolver outras competências que você poderia, que o ambiente te proporciona, né? Porque você está fechado no modelo de resultado. E agora você é mais cobrado pelo relacionamento, pela influência, pela cadeira que você tá, do que propriamente pelo resultado. E você tá perdendo a oportunidade de olhar para os teus pares e assim, peraí, se isso é importante para a organização, deixa eu me desenvolver um pouquinho mais. E a gente terminou essa conversa e eu falei assim, ó, talvez eu te frustrei, porque tu achou assim que não, eu vou sair daqui com o trabalho da Lenir, enfim. E eu falei assim, ó, ano que vem tu me procura. Porque aí tu vai ter a possibilidade de olhar para dentro de casa e desenvolver essas habilidades antes de fazer o movimento. E sair dali com um pouquinho mais de musculatura, numa competência que até então também não era tão relevante, né? Eu trago isso, Karen, porque as pessoas ainda têm essa falsa ideia, né? Eu vou trabalhar na Conta Azul porque é a empresa que mais dá oportunidades. E a gente sabe que é assim, porque a gente acompanha muito das carreiras das pessoas, a gente percebe, né, uma empresa que foi para momentos diferentes, que se posicionou em momentos diferentes e que deu oportunidades também para quem está dentro de casa. Sim, sem dúvida. Mas não tem só a Conta Azul, né? Não, de forma alguma, assim, eu acho que tem uma oportunidade, assim, que as pessoas deveriam usar mais, e eu vou dizer deveriam porque eu acho que não é nem poderiam, porque está tão disponível ali, que são as mentorias internas. Acho que duas coisas, assim. Uma são as mentorias internas, em que sentido? Poxa, eu tenho uma vontade de trabalhar ali numa outra área, ou ter uma outra contribuição. É você ir conversar com as pessoas que você vê que estão fazendo bem, ou que estão realizadas fazendo, para que você entenda um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, e não só na superficialidade do que você está enxergando, né? Que está sendo feito ali. Por exemplo, né, é muito comum, quando a gente fala de Conta Azul, a nossa porta de entrada, né, é a área de atendimento ao cliente. É um dos nossos grandes princípios, é a experiência do cliente.
Então, geralmente, quem está em início de carreira entra ali por atendimento ao cliente, mas não raro, muitas pessoas, né, vão para outras áreas, para a área de engenharia em si, de desenvolvimento, né, ou para a área de produto, ou para a área de dados, Muito né? mais técnicas, né? Áreas mais técnicas, mas quando você entra e você olha, né, e às vezes tem aquela coisa assim, porque a remuneração, sim, a remuneração vai ser uma remuneração diferente, mas o que você precisa, né? Não, é só ir lá e eu sou responsável por programar, né, o software da Conta Azul. Mas o que isso significa? Você dá esse passo de você ir lá conversar, entender o que precisa estudar, como é que é o dia a dia, né? Você sabe que o dia a dia de um desenvolvedor é passar, né, não sei quantas horas ali na frente do computador, né, olhando uma tela desse jeito, né, fazendo esse tipo de trabalho mental. E você está saindo de uma área que é uma área de atendimento, que você passa de relacionamento, que você passa o dia sim resolvendo problemas também, mas ao telefone, falando, né? É diferente. Como vai ser essa mudança? Então, quando eu falo de mentoria, a palavra mentoria às vezes assusta. Eu sempre falo para as pessoas, meu Deus, tem que contratar um mentor, uma pessoa que vai me dar os caminhos, as soluções. Não, uma mentoria no sentido de alguém que está vivenciando, que já construiu carreira, né? Muitas pessoas me perguntam, poxa, como é que você construiu a tua carreira? Passa muito pelos aspectos comportamentais, passou pelos resultados que eu entreguei, claro que passou, mas passou pelo atitudinal, por alta capacidade de adaptação, né? Por entender o que estava se precisando naquele momento, por desenvolvimento de projetos, por estudar o que outras empresas já tinham feito e adaptar, entender como é que servia para a Conta Azul, né? Por relações de influência, por alianças que a gente constrói, por tudo isso. Então, quando eu falo de mentoria, muitas vezes o mentor, ele vai... Poxa, eu quero sair da área de recursos humanos e eu quero ir para a área de Customer Success, por exemplo, né? O que precisa lá? Que competências precisa? Como é que é você sair do atendimento do cliente interno e ir para o atendimento do cliente externo? Eu acho que esse é um ponto. Quando eu falo de deveria, aproveitar as oportunidades de trocar internamente, criar essas relações. E olhar que independente da carreira ser a mais parecendo externamente, né? Nossa, a carreira mais perfeita, ela tem seus picos e seus vales. Todas. Né? E assim, eu vou sustentar esse pico e vou sobreviver aos vales? Perfeito. Eu gosto de pensar nisso, Kari, olhando assim, quando a gente vai falar de estrutura de carreira, né? E eu acho que o modelo industrial que a gente vive gera muito essa estrutura tão clara, né? Então, eu entro aqui... Então, o modelo de sucesso passa por eu ser uma head, por eu ser uma diretora, por eu ser um executivo, né? Eu lembro, assim, quando eu comecei minha carreira, a palavra executivo... Nossa! Parecia algo tão distante. Sim. Né? Tão, assim, um alto clero, enfim. Sim, com certeza. Na minha época também. Era aquela coisa de você olhar, C-level, então, nossa, o que é isso? Ele, como é que ele vive, o que ele come, como ele dorme, né? Tava lá no Monte Olimpo, né? E aí a gente percebe, assim, que hoje a gente senta em cadeiras que a gente desejou, que a gente construiu, que a Karen não caiu de paraquedas, mas ela foi construindo e mirando esses ganhos, dando conta das perdas. Sim. Né? Sim, porque quanto maior a cadeira, maior a exposição, enfim, né? Os ganhos e perdas. Sim. Mas hoje, Karen, assim, olhando para tudo isso, olhando para todos esses perdas e esses ganhos, como é que tu se enxerga contribuindo para mulheres hoje e para profissionais como a gente, que vem desse modelo sucesso tradicional, né? O sucesso de carreira está numa cadeira, está numa função, mas que outras coisas, que tô lá talvez ainda me formando num curso de administração, ou que tô no momento de vida assim, poxa, será que não é hora de eu sair, de eu mudar, né? E aí eu vou te perguntar, assim, que outros olhares tu tens hoje para essa oportunidade que tu tem de sentar nessa cadeira, né? Que outros
não sei se ganhos, mas assim, que outras possibilidades hoje tu se percebe, assim, podendo orientar, podendo dizer, calma, né? Vai por aqui, Sim. vai doer menos, Sim. tu vai aprender mais, enfim. Como é que tu diria assim? Porque a gente está no modelo que a gente tem que trabalhar o dobro, né? Sim. Porque é por essa questão de gênero, discussão de gênero, né? Que é um grande desafio. Sem dúvida. Que é uma bandeira que foge do nosso controle. Mas nós, assim, no nosso ciclo ali, no nosso grupinho, como é que a gente pode contribuir para essa ansiedade, né? Talvez trazendo para ti assim, o que tem sido esse sucesso para ti hoje? Olha, uma pergunta bem complexa de responder, né, Lê? Porque tem tantas perspectivas, assim, você foi perguntando e eu fui pensando, assim, algumas coisas. Porque como você falou, a carreira tem picos e vales, né? E tem mesmo, assim, tem momentos que você precisa se doar no teu 160% que você, 180%, que você nem imagina que você teria condição de se doar, né? Daquela maneira. Mas não tem condição de ser sempre. Então, uma das primeiras coisas para mim é o seguinte, é as fases, né? E você olhar para os teus limites. Eu acho que essa questão do limite é um ponto muito importante. E que eu sempre digo que a maturidade, ela ajudou. Ah, mas é fácil você falar, porque hoje você é uma executiva e você tem flexibilidade. Não, não é fácil eu falar. E não é porque eu sou uma executiva que eu tenho flexibilidade. Eu acho que a gente precisa encontrar essas flexibilidades nos diferentes momentos, nas diferentes fases que a gente está na carreira. Teve momentos que eu fiz isso melhor, teve momentos que eu fiz isso pior. E todos os momentos que eu me desrespeitei no sentido de extrapolar os meus limites, eu fui uma profissional pior. Porque eu não tava bem comigo mesma, eu não estava feliz, eu não estava dando conta de pequenas coisas que eu gostaria de estar dando conta, né? Ainda tem coisas que são difíceis, tem. Mas acho que essa questão dos limites, para mim, é um dos pontos. Mas, Karen, o que é o limite para cada um? Eu não vou saber o que é o teu limite e o que é o meu limite. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Eu gosto de levar minha filha na escola todos os dias de manhã e sempre que eu posso buscá-la também. Tem dias que isso não é bacana, porque ela fica chorando na escola. Né? E por mais que seja uma coisa que, não, eu gosto, eu acho que é uma coisa relevante, tem dias que eu digo pro meu esposo, eu falei, leva ela, eu não gosto, porque ele tem que levar mais cedo, né? Eu não gosto que ela chegue mais cedo, mas é assim, eu tô ali no meu limite emocional de dizer, gente, hoje eu não tenho condição de deixar ela chorando na escola, porque eu sei que eu vou ter um dia intenso, eu sei que eu vou ter um dia que vai exigir mais do meu emocional, então eu prefiro nem ver, né? Porque se você não tá vendo, você não sente. Então, acho que isso é uma das coisas, assim, questão do limite. Outra coisa é a humildade. E aí eu vou falar muito de coisas que, para mim, funcionam, né? Não vai funcionar para todo mundo. A humildade de você pedir uma ajuda, né? De você estar num momento que, olha, eu tô com mais dificuldade a transparência, né? Isso é muito característica minha. Quem trabalha comigo, quem convive, sabe que eu tenho muito esse negócio de ser transparente. Tô bem, não tô bem, não tô bem. Né? Não é sempre claro, como líder, a gente tem que também colocar os limites, você não vai ficar o tempo inteiro expondo, né? E você tem que trazer um pouco desse equilíbrio. Trazer a vulnerabilidade de uma forma saudável também, né? Exatamente. Mas eu acho que existe muito mais abertura, sim, existem, e a gente tem aí as redes sociais o tempo inteiro relatando, né? Eu vou chamar assim, talvez injustiças, né? Ou atrocidades de, poxa, uma mulher que acaba de voltar de licença maternidade ser desligada, uma gestante que não é contratada. Existe muito mais isso do que a prática, né? Que a gente pratica, por exemplo, a gente tem vários cases de gestantes que foram contratadas, vários cases de pessoas em licença maternidade que foram promovidas, inclusive eu tenho essa história na minha carreira, né? Mas eu acho que você, nessa linha dos limites, é você também olhar o que funciona para você e o que não funciona. Se você está dentro de uma cultura organizacional que não está funcionando,
Poxa, mas aí eu tenho que trocar de organização. Não está funcionando para você. Não quer dizer que ela é uma cultura de todo ruim. Nada é de todo bom ou de todo ruim. Eu acho que tudo que é extremo... Alguma oportunidade tem. Alguma oportunidade tem. Né? Quando a gente fala de transição, uma vez eu assisti uma entrevista do Jack Welch falando um pouco sobre isso. Assim, ele falou o seguinte: existem 2 aspectos importantes que podem te ajudar numa tomada de decisão de transição de carreira, né? Um deles é liderança. O teu líder, a pessoa que está em cima de você, é alguém que você valoriza, é alguém que te inspira. A gente fala muito de inspiração, às vezes não é um líder tão inspirador, mas é uma pessoa que você admira. Uma pessoa que você vê que está ali disposta a te ajudar no teu processo de desenvolvimento, se vê que você está disposto ou disposta para, né? E que alguns comportamentos dele pode gerar espelho para você poder... Exatamente, espelhamento. Então, liderança é um tema relevante. Pô, não tá tão legal a cultura, ainda não me sinto tão reconhecido, não vejo tanta oportunidade, mas tem uma liderança que você, vamos dizer, é um fio de esperança ali, dá para tirar mais, né? O outro é reconhecimento. Poxa, não me sinto reconhecido, né? Poxa, mas esse reconhecimento é um reconhecimento que realmente você tá lá, sei lá, 5, 6, 10 anos e não sente que houve nenhum tipo de reconhecimento, só você sabe qual é o teu limite. Para um pode ser, não existe mais isso em 1 ano, em 2, em 3. É isso, né? Que eu ia dizer, Karen, assim, até pegando esse gancho, né? E reconheça o que identifique qual é a forma de reconhecimento da tua organização. Para você, exatamente. Para você e da auto-organização também. Exatamente. Porque assim, às vezes as pessoas acham que é um pacote, né, de alguma coisa. Mas às vezes o reconhecimento tá ali na oportunidade, tá vindo com uma outra... Isso, é uma outra roupagem ali, né? Então, faz esse gancho com o que você comentou de precisar estar sentado numa cadeira, né? Isso mudou muito. E você também fazer a leitura. Não, mas para mim é importante. A ascensão em cadeiras maiores e tal. Então faz a leitura da onde você tá. Né? Aí a gente sim. cansou já de trazer pessoas, né, para trabalhar conosco que estavam em grandes organizações, em multinacionais, e que olhavam e diziam, nossa, aqui eu vou levar pelo menos mais 15, 20 anos. Né? Eu trabalhei numa instituição financeira onde a minha líder estava 30 anos sentada naquela posição, naquela cadeira. Em algum momento ela ia sair. Mas antes de chegar a minha vez, tinha mais 40 colegas. Não, era uma empresa gigante, tinha muitas outras pessoas à frente. Eu precisaria me destacar, sei lá de que maneira, eu não sabia nem como, né? E o terceiro fator é oportunidades. Você está dentro de Então, falei de liderança, né? Falei de reconhecimento e oportunidades. É você olhar para a gama de oportunidades que tem ali e se elas encaixam de alguma maneira com o que você gostaria de vivenciar. Então, acho que falei de várias coisas aqui, porque nunca é uma coisa só. E aí nunca o exercício de olhar para dentro, né? Isso, porque é individual, é personalizado. As pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, mas você acha que outra pessoa teria, né, estaria sentado na cadeira que você está sentada hoje? Eu não sei. Eu não tenho como responder isso. Por quê? Tem também a coisa de você ser a pessoa certa na hora certa. E isso a gente não vai controlar, né? Então, tem momentos que você é a pessoa certa na hora errada. E sabe, Karen, assim, ó, é sempre muito gostoso a gente conversar e o desejo é que a gente tivesse, assim, 3, 4... Mas a gente vai gravar vários podcasts, né? Outros. Mas, principalmente, quando a gente busca esse recurso interno, primeiro que acalma o coração. Nossa. E a gente percebe muitas potencialidades. E aí você vai voltar lá no começo do fiozinho, assim, de acho que todo conselheiro de carreira fala sobre isso e começa por aí, que é o autoconhecimento. Não tem como a gente fugir disso. E aí, cada vez mais eu tenho visto pessoas perguntando sobre, mas, Karen, o que é esse? Por onde eu começo? Por onde eu começo o processo de autoconhecimento, né? E aí tem N ferramentas, desde os assessments que estão disponíveis, os profissionais de mercado que estão disponíveis, mas começa muitas vezes, eu brinco, até dentro de casa. Quando você pergunta, né, para as pessoas com quem você convive, se você tem um companheiro, uma companheira, filhos, né, nos trazem feedbacks diariamente,
Que às vezes a gente não... Você não ouve, mas são aspectos comportamentais que você leva. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma característica que eu sou muito crítica, né? É uma característica forte minha. É certamente o meu grau de criticidade, ele vai para o trabalho. E eu tenho que estar atenta até onde isso é bom e até onde isso às vezes atrapalha. Eu tenho que segurar e eu preciso trabalhar com pessoas que às vezes estão dizendo, poxa, mas aqui será que você não está exagerando, né? Você está criticando uma coisa que não é assim tão... Não é criticar por criticar, né? Sim. Uma linha de criticidade mesmo de exigência, de nível de exigência. Estou dando um exemplo meu porque para tangibilizar um pouco sobre... Dá uma pensada, né? Quais são os retornos que você tem nos teus meios, os amigos sinceros que você tem, porque eu digo que a amizade, ela traz pra gente as verdades que doem também. Poxa, aqui... Né? Será que você não passou do ponto aqui? Será que você não está exagerando aqui? E que são presentes que às vezes a gente não valoriza. A gente acha assim, não vou desembrulhar agora. Porque dói muitas vezes. Porque você já sabe, no fundo, quando mais dói é porque a gente sabe, né? Tá, Karen, beleza. Então vou começar esse meu processo de autoconhecimento. Mas aonde que isso vai dar na minha carreira? A todo momento. Esses dias eu conversando com uma pessoa que trabalhou comigo como business partner, não trabalha mais comigo, trabalha numa outra organização, ela estava me contando que ela continuava dando aconselhamentos para uma pessoa que tinha sido cliente interna dela numa empresa. E eu conhecia essa pessoa. E ela falou assim, você acredita que ela trocou pela, sei lá, 5ª vez de empresa? Pelo mesmo motivo, porque ela não se sente ouvida na organização. Mas aonde que está o ponto, né? E ela me falou assim, eu vou parar de dar conselho para ela porque ela não se percebe. Quer dizer... E quanto que a gente vê isso como um entrave para você fazer movimentos de carreira? Porque sim, o atitudinal pesa. Não estou dizendo que a tua competência de entrega e de resultado vai... Não é importante. Não é importante, não é isso. Mas ela é uma consequência. É uma consequência, porque começa pela... Poxa, se você vive um momento organizacional onde a organização está declarado ali, dizendo que a gente precisa, neste momento, dar 120%, porque o 100% não é suficiente, e isso é por um tempo, se você está dando ali o teu 80% e isso é perceptível, isso é atitudinal, não é falta de competência técnica. Daria um outro podcast sobre quiet quitting, né, Sim, Karen? Perfeito. Que é a discussão da modinha, né? Que, como a gente falou antes, né? Antes da gente entrar aqui, sempre existiu. Sempre existiu, né? A gente está dando uma nomenclatura para algo que sempre aconteceu. Mas aí a pergunta é, né? O quanto realmente só depende da organização? Não. E quanto que você tá esperando que o outro decida por você, né? E é incrível, Karen, porque assim, quando a gente vai falar de mudança de carreira e quando a gente chama uma head de RH, eu não tenho dúvidas que a expectativa é da Karen trazer a receita de bolo para eu fazer isso dentro da organização, né? Sim. E de novo a receita de bolo não existe, cada um vai ter o seu sabor no final, Sim. né? Vai ser assado de um jeito, enfim, mas os ingredientes estão com a gente, Perfeito. né? Estão nesse exercício diário que cansa. Cansa porque são tantos... É desgastante. Mas se é a nossa vida e cada vez que a gente melhorar a nossa, né, a gente ir pro nível assim de melhor versão, né? Se até iPhone tem as versões melhoradas, sim, por que a gente não se permite, sim, né? Sim. Então, por que a gente não se propõe às vezes a ter conversas que eu às vezes não tá tão preparada para ter, mas o que eu tiro desse aprendizado? O que eu tiro dessa conversa? Eu vou lá falar com a Karen sobre como eu posso crescer dentro da companhia. Mas às vezes são as coisas que ela não me disse, que é a oportunidade que eu vou ter ali de me desenvolver, né? E minha amiga, assim, muito bom. Te agradecer, eu acho que pelo coração leve das tuas contribuições, né? Eu vejo assim que a Karen sempre está em movimento,
né? Sempre movimento de dentro para fora, com muita consistência, com muito olhar para dentro, né? E cada vez que a gente conversa, sempre é uma conversa assim construtiva, assim, né? Não é de nada e nem ninguém a não ser dos nossos processos, né? Sem dúvida. Então eu acho que isso que você está falando assim e aí de novo assim, acho que é uma coisa que eu acredito muito, é da gente não perder a essência da gente. Isso talvez que você está traduzindo um pouco aqui e a forma com que a gente está aqui conversando diz muito da tua essência, diz muito da minha essência, e cada um sabe a sua essência. Então a minha essência, ela tem uma relação direta com o meu propósito de deixar o legado de desenvolvimento humano para as pessoas que querem. Então, quando a gente fala de todas essas reflexões, quais são as boas perguntas que cada um pode fazer para si mesmo? Porque está cheio de questionamento externo, né? Você pode vir me pedir um aconselhamento, eu vou te fazer, né? Como bem treinadas que somos, eu vou te fazer boas perguntas, você vai me fazer boas perguntas, mas o que mais importa são as próprias perguntas que você vai fazer para você mesmo a partir dos questionamentos, das reflexões que vieram ali do externo. E o que você faz com isso? E aí a dica que eu dou é registre, eu sempre falo, porque você transformar as tuas reflexões, as tuas perguntas, os insights num ato motor, trazer para o concreto, isso ajuda também a ir transformando isso em atitudes. E a parte mais difícil de toda decisão é tomar a decisão, né? E tomar aos poucos, né? Viver o processo, entender, não tomar as decisões em momentos de emoção. Isso é uma coisa que a gente sempre fala também, né? E eu acho que a gente é muito também ludibriado pelas redes sociais, né? A gente entra no LinkedIn. As comparações, né? O perigo das comparações, o quanto isso pode te levar para baixo. O quanto, assim, você não olha assim o copo meio cheio, né? Vai sempre olhar meio vazio. E ali você tá vendo também uma superfície, Exato. né? Você tá vendo ali a espuminha do café, né? Eu quero ver alguém postar uma foto descabelado nas redes sociais. Ninguém faz isso, né? A gente espera melhor roupa, melhor pose, Sim. né? E eu vejo assim que o quanto a gente falou de algo que a gente está vivendo, dessas reflexões do momento que a gente tem tido, né? Que permeia sobre autoconhecimento, valores, e o quanto isso se aplica para uma carreira de sucesso. Nossa, né? Então, sem dúvida. E se tu me permite ler especialmente sobre mulheres, né? É um tema que a gente sempre fala. A gente ter outras mulheres, não só para se inspirar, e cuidado, né? Com você estar se inspirando em comparações que você, meu Deus, né? Eu me inspiro naquela... E daqui a pouco essa inspiração vira um problema, porque você uma se frustração. compara, é uma frustração. Mas é se inspirar naquilo que... E trocar e compartilhar naquilo que está mais, naquelas que estão mais perto da tua realidade, que estão vivendo realidades parecidas. A gente falou hoje sobre, poxa, antes de vir para cá, nós deixamos as nossas filhas, né, na escola. O que é isso, esse dia a dia? Ai, parece tão simples, né? Ou às vezes alguém olha, né, tão bacana. Não sei se mulheres, é tão bacana. Super mulheres, poxa, faz tudo, né? Leva os filhos na escola, busca, é uma mulher super inspiradora no trabalho. E as nossas vulnerabilidades, né? Sim, poxa, tem dias que eu não tô bem emocionalmente, tô insegura sobre coisas que eu gostaria de estar fazendo diferente, tenho dúvidas. E tá tudo bem. E você precisa dividir isso com outras mulheres, porque você vai ouvir que elas também passam por isso. Vamos fazer uma live? Vamos. Para ouvir das mulheres? Bora. Né? E responder ali ao vivo e a cores? E contribuir com as nossas vulnerabilidades? E como que a gente lida com isso? Com sofrimento. Com sofrimento. Mas como a gente tira algo desse processo? Perfeito. Nem sei o que vai sair dessa live, minha amiga, mas convite feito. Obrigada. Tamo juntas. Obrigada. Obrigada também. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada. Beijo. Beijo.